O Consórcio de Integração Sul-Sudeste, o COSUD, faz a primeira reunião depois da polêmica envolvendo a declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre a criação da frente em contraponto à ação do Nordeste e Norte. A constituição do consórcio, envolvendo os 7 estados das 2 regiões, será oficializada em outubro. A iniciativa foi criada em março de 2019 durante um encontro feito no Estado Mineiro. Desde então, os chefes do Executivo promovem uma ampla discussão sobre pautas estratégicas para o desenvolvimento do Sul e também do Sudeste. Ontem, mais uma reunião do grupo foi realizada, só que de forma remota. Presidida por Ratinho Júnior, que também é o coordenador do COSUD, ela contou com a participação dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicanos, do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, além do governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, e do secretário de Estado e Planejamento de Santa Catarina, Edgar Ussui, representando o governador Jorginho Melo, do PL. Esse foi o primeiro encontro do consórcio depois que Romeu Zema concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que gerou polêmica com políticos do Norte e Nordeste. As críticas apareceram porque as falas do político foram vistas como incentivadoras de disputas entre regiões e que acabavam por dividir mais do que unir a diversidade brasileira. Depois da repercussão, o governador de Minas afirmou que sua fala foi distorcida pelo veículo. Desde o episódio, o Ratinho Júnior, que coordena o COSUD, evitou se posicionar oficialmente sobre a declaração de seu colega mineiro. No final dos debates realizados ontem, ficou definido então entre autoridades que a constituição oficial do Consórcio de Integração Sul-Sudeste será realizada no mês de outubro durante um encontro em São Paulo. O governador Ratinho Júnior ressaltou que o objetivo do COSUD é consolidar a defesa dos interesses regionais. Vai ser um momento de formalização do nosso consórcio, que hoje está muito mais informal, hoje é informal, político, né? E vai passar daí ser um consórcio que vai ter a possibilidade de avançar em questões também até administrativas, enfim, de contratação de projetos. A gente tem também informação aqui que o encontro de outubro também deve ser marcado por uma proposta conjunta voltada para a sustentabilidade, com a apresentação de projetos importantes para a conservação da fauna e também da flora, aumento da cobertura florestal e também a proposição de um plano diretor hídrico unindo as 2 regiões. Tá, e portanto, esta reunião é muito importante. O COSUD é uma iniciativa excelente, foi criado lá em 2019, agora começa a tomar forma mais prática. Essa cerimônia de outubro que a Bia trouxe, na verdade, vai reunir os governadores para cada um sancionar a sua lei estadual que reconhece, né, o COSUD, que cria o COSUD, é necessário que cada estado faça a sua lei para reconhecer esse fórum. E podem se preparar que a narrativa que tentaram implementar ao Zema será ampliada. Sim, podem esperar e me cobrem depois. Então, vai ter aí gente que vai divulgar que essa tentativa é uma iniciativa dos estados em querer separar o Brasil ou querer fazer algo nesse sentido, o que é mentira. Até porque o que os estados Sul e Sudeste estão fazendo é até copiar o que os governadores do Nordeste fizeram lá no chamado Consórcio do Nordeste. Então nós estamos se espelhando neles, né? Tanto achamos que eles estão corretos e têm o direito de fazer isso, que estamos copiando de forma igual aqui como o Sul e Sudeste. E a grande discussão nesse primeiro momento é justamente sobre a reforma tributária. Os governadores defendem ali aumentar o percentual daquele fundo da divisão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, de 13% para 25%. Isso significa milhões de reais para os estados aqui da região. Então é disso que estão falando, do dinheiro do pagador de impostos aqui do Sul, do Sudeste, que vai para Brasília e tem que voltar em serviços, voltar em verbas públicas, voltar de forma efetiva para que a gente só não pague a conta, mas que também tenha o serviço. Esse é um dos temas, há outros temas, né? A gente precisa também falar sobre a questão social. Muito se fala sobre ajudar os mais pobres, e é necessário ajudar os mais pobres, mas também há pessoas em situação de risco social aqui no Sul, aqui no Sudeste. Eu sempre reforço isso aqui, né? O Paraná é um estado muito rico, mas que tem problemas sociais, infelizmente. Vamos ali no Vale da Ribeira, na região da Grande Curitiba, na região metropolitana estendida, para ver a situação que algumas pessoas vivem ali. Vamos falar sobre Ortigueira, que tem um dos piores IDHs do estado.
Então nós temos muitos problemas aqui para resolver e precisamos de recursos aqui para resolver esses problemas. Então o COSUD é uma ótima iniciativa, vamos aguardar outubro para que isso seja oficializado e também vamos nos preparar porque vai vir a narrativa de que querem dividir o Brasil, há preconceito contra as regiões, não é verdade. Nós temos que começar, inclusive, a combater essas... Olha só, quando você pega todo esse debate do COSUD e essa polêmica artificial que foi construída, a gente tem que começar a restabelecer a verdade aqui. Vamos começar pelo primeiro ponto de um detalhe que passa batido em relação à construção do COSUD, que é a eficiência da questão dos recursos financeiros e dos projetos. Quem acompanhou a fala ali do governador Ratinho Júnior e acompanha o parte do planejamento, sabe que a ideia é, inclusive, ter projetos que têm caráter regional, feitos de maneira conjunta, porque primeiro é mais barato, segundo, porque você de fato integra as regiões e garante que as potencialidades de cada um dos estados seja otimizada, ou seja, os estados eles estão somando forças, eles vão crescer com isso. Então, deveria ser celebrado Brasil afora. Olha só, as regiões elas estão usando melhor os recursos públicos, elas estão sendo mais inteligentes, mas não, estão mais preocupados com uma polêmica artificial, estão mais preocupados em tentar de novo construir um nós contra eles que não faz bem ao Brasil. Eu li, reli, procurei entender a sutileza das falas do Zema e não encontrei esse espírito separatista que alguns tentaram vender. É balela, é simplesmente ataque político, porque é isso, qualquer um que se contrapõe a um projeto de perpetuação ou de reprodução, de reeleição, já é colocado na máquina de moer do partidão. Percebo, isso aconteceu com o Zema, acontece com o Tarcísio. Agora o Ratinho Júnior se colocando no cenário nacional, também deve acontecer com ele. Não se iludam, o debate político e a destruição de reputações, ela é muito intensa. Agora tem um outro detalhe que me chamou a atenção, já que nós somos levados a recuperar essa fala do Zema, é a maturidade dos atuais governadores. Dentro da análise política, o que mais chamou minha atenção foi quando o Zema disse o seguinte: nós não conseguimos deixar o COSUD tão maduro como ele está agora, lá atrás, porque você tinha a figura ali do João Dória, que queria de todo jeito ser ele o candidato. Percebam, agora mesmo que as pessoas falem que o Eduardo Leite é pré-candidato, Ratinho Júnior pode ser candidato, Zema, Tarcísio, todos eles agora conseguem estar juntos numa mesma mesa e discutir e construir soluções. Isso deveria ser celebrado, analisado, mas não. A vontade de tacar pedra, de tentar destruir é maior. Então, a questão do COSUD ela é fundamental, os governadores, deputados têm que seguir atentos, porque a questão da reforma tributária ela ainda vai gerar muita polêmica no Senado, deve voltar à Câmara e é nesse momento que o peso dos estados deve ser garantido até para que a justiça fiscal ela permaneça no Brasil, porque senão algo que já é ruim pode ficar ainda mais nefasto.